dia. Eu também vou me apresentar novamente. Me chamo Estela Lima, sou mãe do Marcelo Vitor da Silva Lima, da Aline Victória da Silva Lima, da Isabela da Silva Lima, esposa do meu excelentíssimo marido Cláudio Alberto de Lima. Bom, eu nasci num lar kardecista. Vocês sabem o que é um lar kardecista? Quantos sabem? Levantem a mão. Ok. Para quem não sabe, é um lar que acredita em vida após morte, um lar espírita. Meu pai conheceu o lado do espiritismo e apresentou a nossa família. E tudo aquilo que os nossos pais apresentam para nós tem muita força, né? É muito forte. E eu vivi isso, eu cria nisso, eu pregava isso, pregava fielmente. Num dado momento, eu tinha 15 anos, eu fui mãe na adolescência. E isso fez abrir meus olhos para muitas coisas. E teve um dia, meu pai sempre foi para mim um grande exemplo de homem muito correto, um homem muito honesto, um homem muito bom. E eu gostava de ficar horas a fim conversando com ele sobre o que a gente acreditava, que era o espiritismo. Isso para mim era Deus vivo, era maravilhoso, eu gostava de conversar. E teve um dia em nossas conversas que eu comecei a me sentir um pouco mal, um pouco enjoada. E aí eu falei, pai, eu não estou me sentindo muito bem. E ele falou, o que você está sentindo? Eu falei, sentindo assim meio enjoada, meio estranho. Ele falou, filha, pode ser que você esteja desenvolvendo mediunidade. Ou seja, eu estaria desenvolvendo a capacidade de receber um espírito. E naquela hora, eu pensei sozinha. E é claro que não fui sozinha. Foi o Espírito Santo que me fez pensar assim. Mas se receber espírito é bom, por que eu estou me sentindo mal? Pensei que receber espírito fosse uma coisa maravilhosa, você sentir uma paz, uma alegria, uma coisa muito boa. Falei, Deus, eu não quero isso não. Por favor, que isso não se manifeste em mim. Eu quero acabar logo essa conversa com meu pai. Não quero mais conversar, não quero mais falar. Chega. E foi se caminhando para o fim da conversa. E aquilo ficou na minha cabeça, aquela sensação. Fomos passando os dias. Comecei a observar algumas pessoas na rua. Comecei a olhar mais pessoas. Comecei a questionar a existência de Deus. Conhecer melhor Deus. E eu comecei a observar o povo cristão. E o povo cristão, eu só conhecia o povo cristão que usa saia, né, e tem cabelão. E eu achava isso ridículo. Eu achava feio. Mas elas se sentiam tão bem, elas eram tão felizes. Que pode alguém estar vestido assim e se sentir tão bem e ser feliz, né? E aí eu comecei a procurar. Comecei a questionar algumas amigas da minha escola, eu fazia magistério na época. E tinha uma menina que se vestia assim como nós nos vestimos. E eu comecei a perguntar por que ela se vestia assim, se a igreja obrigava, por que era. E ela falou, não, eu me visto assim, porque assim eu agrado o coração de Deus. Falei, nossa, que bonito. Também queria agradar o coração de Deus, né? Mas no meu coração eu falava, mas é feio, quero não assim. Ai Deus, era uma luta. E na escola, eu comecei a fazer algumas perguntas de Deus para ela. Ela era da Igreja da Graça. Aí juntou mais uma outra amiga que era da Igreja da Assembleia. E aí juntou mais uma amiga que era do Testemunho de Jeová. E ali nós começamos a estudar sobre a Palavra de Deus. E aí causou uma confusão imensa na minha cabeça. Se antes eu era espírita e tinha uma fé firme, agora não era nada. Não era nada, fiquei sem identidade. E entrei em desespero. Porque cada um acreditava no que queria acreditar. Elas pegavam o mesmo verso bíblico e cada um interpretava
chorando muito, minha amiga falou assim: olha, é melhor você ir para casa. Vai para casa, conversa com Deus. Conversa com Deus que Ele vai te esclarecer. Falei, como é que eu converso com Deus? Não sei fazer isso. Quantos Pai Nosso, quantas Ave Marias eu tenho que rezar? Não, menina, não é assim não. Você vai para casa, você ajoelha, você fala igual você está falando comigo. Porque Jesus é nosso amigo. Falei, Ele vai me entender? Vai, Ele vai te entender. Conversa com Ele do seu jeito. Falei, tá bom. E eu vim chorando muito no meio do caminho. Vim chorando muito. Peguei o metrô, andei até em casa. Abri a porta, minha mãe falou, o que está acontecendo? Eu falei, eu preciso falar com Deus. Ela bateu na minha porta e falei, agora não, mãe, eu preciso falar com Deus. Fechei a porta e falei, Senhor, eu estou cansada. Eu estou cansada porque eu queria viver uma vida melhor do que essa que eu vivo. Eu queria conhecer o Senhor, mas será que o Senhor existe mesmo? Eu acreditava numa coisa, agora eu não acredito mais. Cada uma das minhas amigas me apresentaram uma coisa, mas... Senhor, eu estou confusa. Olha, se o Senhor existe, por favor, Senhor, se apresenta para mim. Se o Senhor existe, vem me buscar. Porque eu não quero fazer a minha vontade. Eu quero fazer a tua vontade. Porque eu sei que a tua vontade vai ser melhor que a minha. Porque se o Senhor é Deus, o Senhor é bom. E essa foi a minha oração. Aí eu perguntei para minha mãe onde que se fazia estágio para o magistério, que eu estava cursando o magistério, e onde que tinha uma escola que ensinava religião, porque eu queria saber o que é que eles ensinavam lá e como que eles ensinavam. E aí a minha mãe falou, olha, Vi, aqui no quarteirão de cima tem a escola Isaac Newton. Lá, eles não comem carne, parece que eles guardam no sábado, e eu acho que lá eles falam de religião. Eu falei, então eu vou lá. E eu fui. Cheguei lá, eu precisava de um estágio na primeira série. A coordenadora falou assim, olha, eu não tenho estágio para você agora, mas volta semana que vem, porque nessa sala eu já tenho uma estagiária. Outra sexta-feira que vem, eu voltei na outra sexta-feira e ela disse assim para mim, olha, a menina ainda não terminou o estágio, mas a palavra do cristão é, se ensina ou não, se eu te prometi, então eu vou te dar. Tudo bem para você ficar na sala do Jardim 2, porque é alfabetização do mesmo jeito e você vai aprender a alfabetizar. Falei, tudo ótimo. E eu fui. Quando eu cheguei lá, ela foi me apresentar para a professora. Obrigada, amor. Esse é meu marido, gente. E ela foi me apresentar para a professora. E como que era a professora? Um saião, um cabelão, sem maquiagem, toda fofa. Desculpa, que quando eu falo dela, não tem muito significado para mim. O nome dela é Simone, esposa do Wilde Clay, mãe do Gabriel e do Davi, para quem não conhece, filha da Eunice Santos. E aí, ela me recebeu, me colocou assim numa mesinha sentada ao lado dela. Fica à vontade, eu estou aqui contando uma história para as crianças. E ela estava contando a história de Zaqueu, e estava terminando de contar a história de Zaqueu. E eu cheguei numa parte da história que ela falou assim para as crianças, e então, Zaqueu estava andando, e ele queria muito ver Jesus. Mas ele era pequeno, baixinho, tinha uma multidão em volta. O que ele fez, as crianças? Ele subiu na árvore para ver Jesus. E eu ali, ouvindo tudo aquilo. Isso, ele subiu na árvore. E quando Jesus passou, Jesus falou o que para ele? Jesus falou, desce daí que hoje eu vou dormir na sua casa. Ué, como é que Jesus chamou ele pelo nome, Zaqueu, desce daí que hoje eu vou dormir na sua casa, se ele nem conhecia, Zaqueu nem conhecia Jesus. Ele falou,
Mas tia, o menininho levantou a mão e disse assim, é que Jesus já conhecia ele. E ele conhece todos nós aqui, todos os meus amigos. Ele até sabe quando a gente olha quem está de olho aberto e não está com o olho fechado. Aí eu falei, meu Pai amado, Deus sabe que eu estou aqui. Ele está me vendo. Ele sabe que eu existo. E eu falei para Simone, eu achei tão bonito você contar essas histórias para as crianças, né? Eu queria um dia contar história assim. Como que você faz? Ela falou, eu nasci na igreja, eu aprendi desde criança. Eu falei, poxa, se na igreja, se ela levou anos para aprender essas histórias, imagine eu, como é que eu vou ter essas histórias todas para poder contar para as crianças? Aí eu falei, eu queria tanto saber essas histórias. Ela falou, eu posso te ensinar, eu posso te contar. E aí eu comecei a encher ela de perguntas. E o estágio não funcionava mais. Não tinha mais estágio. Eu queria só falar de Deus com ela e questionar ela e perguntar um monte de coisa. Tinha hora que ela não tinha nem palavras para mim. Ela falava assim, olha, eu não sei responder todas as suas perguntas, mas eu vou buscar uma resposta, eu te trago amanhã, pode ser? Eu falava, pode ser. E ela vinha com a resposta. Mas em cima daquela resposta tinha outra pergunta, né? Aí ela vinha com a resposta. E ela viu que eu era assim, muito questionadora, muito ansiosa, eu queria muito aprender, e ela se dedicando e tal. Ela falou, olha, eu tenho um curso bíblico aqui, você não quer fazer? Aí eu, tá, mas... Ela falou, não, é sem compromisso. Você faz esse estudo enquanto a gente está aqui na escola, e depois, se você quiser, eu te dou um certificado. Eu falei, tá bom. Eu consumi aquele estudo bíblico naquela semana, fiz todas as revistinhas. Aí ela falou, nossa, você já terminou, deixa eu ver se você acertou. E aí ela ia vendo lá os meus acertos. E naqueles estudos eu fui entendendo muita coisa. Aí ela falou assim pra mim, Estela, vai ter um retiro de carnaval na minha igreja. Você não gostaria de ir? Aí eu falei, o que é um retiro? Aí ela falou, a gente se reúne assim, né, várias pessoas num lugar para ficar longe dessas coisas do mundo. E ali a gente conversa sobre Deus, a gente canta, a gente ora. Eu falei, parece ser legal, eu vou. Muitas coisas aconteceram para eu não ir, mas muitas que se eu for contar aqui. E eu era pobre de Maria Desi, gente, não tinha R$1 no bolso. Aí eu falei pra ela, não tenho dinheiro para pagar isso. Ela falou, não se preocupa, você não vai precisar pagar nada. A gente vai dar um jeito. Ela falou, se você quiser participar levando alguma coisa de comer, você pode participar. Mas se não tiver, também não precisa, a gente vai dar um jeito. Não tinha nem sapato, gente, para ir no retiro. Não tinha sapato não. Era só eu na época, meu esposo, e o Marcelo, que era pequenininho, ele tinha de 3 para 4 anos. Ele só tinha 2 conjuntinhos para ir no retiro. O resto era tudo roupa de briga. E aí nós fomos. Lá foi feita uma encenação sobre o santuário. Não vou olhar mais para você não, Marcos. Sabe por quê, gente? Eu sou grata. A Rita estava no meu quarto. Nós juntamos a beliche, dormimos todas de atravessada assim, ó. Um frio da moléstia. Mas eu estava voando. O Marcos estava lá, ele participou dessa encenação do santuário. Gente, eu não conhecia nada de Bíblia, eu não sabia quem era Jesus, eu só sabia que talvez existisse um Deus e que ia ter o fim do mundo, porque todo mundo falava do Apocalipse. Era isso que eu sabia. E
naquele retiro eu fiquei muito encantada com tudo que aconteceu ali. As pessoas, e eu vou falar, as pessoas são vocês todos. A forma como vocês se vestem, a forma como vocês se comportam, aquilo que vocês comem, impactaram a minha vida. Nós acordávamos todos os dias dentro do quarto. Famílias fazíamos um culto simples, depois íamos para um lugar central, fazia um culto. Isso era todo dia. Depois parava. No café da manhã não tinha café com leite. Não tinha pão com manteiga, era pão com patê. Por quê? Porque é mais saudável. Por que não toma café? Porque é mais saudável, a gente toma cevada. E vocês não comem carne? Não, porque é mais saudável. E tudo era porque era saudável. Tinha fruta. E eu fui ficando encantada com tudo aquilo. E o meu intestino, que funcionava uma vez por semana, passou a funcionar todos os dias que eu estava ali. Vocês riram? É alimentação, come carne para você ver se seu intestino funciona todo dia bonitinho. Não funciona, porque a carne é mais pesada, ela resseca, né, o intestino. E eu comia só isso mesmo, gente, era só feijão e carne, mas muito poucos legumes. E todos os dias era encenado um pedacinho do santuário e eu lá, entendendo tudo. E os louvores que eram apresentados e os jovens cantando igual vocês cantam aqui na frente. Então eu queria tanto cantar, sem cantar nada, gente, até hoje. Eu me esforço porque eu gosto de louvar a Deus. Vocês não viram cantando lá, mas é intrometida as coisas. Mas eu não tenho esse dom, mas graças a Deus os meus filhos têm. E no último dia de apresentação do santuário, eu entendi o plano da redenção. Eu entendi o sacrifício de Jesus por mim na cruz. Eu entendi o amor dele por mim. Como que pode ter alguém que te ama tanto, capaz de dar a sua vida por você? Quem é você? Eu falei, eu quero conhecer ele. Falei para Simone, eu não quero ir embora mais daqui. Nunca mais eu quero ir embora daqui. Aqui é o céu. Ela falou, aqui não é o céu. Estela, você precisa ir agora. Porque você precisa contar para muita gente o que você viveu aqui. Eu falei, eu quero guardar o sábado. O sábado é santo, é de Deus. Eu não sei fazer isso. Ela falou, eu vou te ajudar. Eu vou na sua casa, você vai na minha casa, fique tranquila. Eu falei, eu quero parar de comer carne, mas eu não sei se eu vou conseguir. Ela falou, calma. Já perceberam que é esperançosa, né? Calma, vai dar tudo certo. Eu queria resolver tudo naquele dia, gente. E assim foi. Cheguei em casa, contei para minha mãe. Falei, mãe, eles são tão maravilhosos. Eles são tão amorosos. Eles fazem tanta questão de mim que eu nem sei porquê. Minha mãe falou, porque o povo crente é assim. Aí eu falei, nossa, eu quero ser assim. Falei, mãe, a senhora comprou 3 calças pra mim. Será que a senhora pode transformar essas calças em saia? Ela fez, já começou. E aí minha mãe transformou em saia. E só eu tinha essa saia na igreja, né? E eu ia, as meninas, nossa, que bonita essa saia. Eu acredito que era uma calça. Ou seja, ninguém ia ter igual, sou eu, né? E assim foram os meus passos. Em 1 ano, eu comecei a aprender a guardar o sábado. Por isso a gente sempre precisa de alguém para nos ajudar. Por isso que nós precisamos sempre ser força para alguém. Estender a mão. As pessoas não sabem. E esse papel hoje é meu e seu.
paciência para ensinar. Se pegar uma questionadora como eu, tá perdido. Vai estudar, meu filho, vai estudar, porque a pessoa quer saber, as pessoas estão lá fora com sede de Deus. As pessoas querem aprender sobre Deus, elas querem suas vidas transformadas. E nós temos um papel importante nisso. Por mais pecadores que sejamos, o Senhor nos usa. Se Ele usou o teu jumento para falar, Ele pode me usar também. Em um ano foi minha conversão, me batizei, criei meu filho nessa fé. Depois vieram 2 princesas. Meu sonho era ter filhos que nunca tivessem comido carne. Aí eu falava na barriga: você não sabe o que é carne. Você vai nascer purinha, perfeitinha, nunca vai ter comido carne. E hoje eu tenho todos os meus filhos aqui comigo na igreja. As lutas são grandes, que agora é uma outra fase da vida. Mas onde nós, como agora quero falar não só para os jovens, mas para os futuros pais e mães e para quem já é, onde nós não alcançamos, Deus alcança. E quando a gente acha que a gente está fazendo alguma coisa, na verdade a gente não está fazendo nada. É Deus quem faz. Deus faz. A gente só fala: eu quero ir, quero fazer parte disso, Deus. E aí Deus te leva. Mas é Ele que vai conduzindo, é Ele que vai fazendo. Simone foi usada e ela se permitiu ser usada. Naquele quarto que eu fiquei, até mencionei que a Ritinha ficou lá, ela também foi usada. Sem falar nada. Testemunha mútua, a gente nem se conhecia, né, Rita? A gente não se conhecia, a gente... Só lembro dela enrolando o cabelo assim, com meia calça, para ficar liso. E todas faziam isso. Eu falava: gente, por que vocês estão fazendo isso? Ah, porque a gente está se preparando para o sábado. Eu achava maravilhoso, porque todo mundo se preparava para o sábado. O sábado era uma coisa incrível, era um dia interessante, era um dia que tinha que ficar todo ainda. Eu falava: nossa, quero fazer parte desse povo. E eu agradeço a Deus por fazer parte desse povo. Eu agradeço a Deus por ter vocês na minha vida. E eu desejo que sejamos luz sempre, por onde passarmos. E desejo de coração que cada um de vocês viva uma experiência viva com Deus. E só você pode viver. E você vai viver se você quiser. Porque se você buscar, você vai encontrar. Você vai achar, você tenha certeza disso. Nosso Deus é um Deus de promessa e não é um Deus de mentira. Estela, eu tenho uma pergunta. Talvez alguém tenha alguma pergunta também? Pode fazer a pergunta então. Primeiro, a irmã vai fazer a pergunta. Eu queria saber, não sei se seus pais aceitaram a fé. Nossa. Meus pais não aceitaram a fé, nem meus irmãos. Eles foram muita pedra no meu caminho, mas hoje eu sou referência na vida deles. E eles são contentes por eu fazer parte dessa fé. Eles não gostavam, agora gostam, porque viu o quanto foi bom para mim. Tudo bom? Eu queria saber, queria que você contasse qual foi o ponto-chave da sua vida em que você percebeu que a parte kardecista não era de fato coisas que vinham de Deus. Quando foi que alguém te falou que aquilo realmente não vinha de Deus? Ninguém falou, eu senti. Foi o Espírito Santo naquela conversa com Deus, com meu pai. E ali o Espírito Santo já estava me guiando e me dirigindo. Ou seja, se não tem ninguém para falar, o Espírito Santo conduz. E foi isso que ele fez. Mas depois, lá na frente, a Simone foi taxativa comigo. Ela falou para mim, porque meu avô era falecido e
todas as vezes que eu chegava em casa, eu via meu avô no portão me esperando e eu achava aquilo o máximo. E um dia eu fui para a igreja com ela no culto de quarta-feira e eu falei para ela, e quando eu chegar eu vi meu avô, ela falou, ele está te esperando? Eu falei, sim, mas ele já morreu. Ela falou, ele falou, não é de Deus isso não. Eu falei, isso é Satanás. Direto e reto, ela disse assim. Aí eu falei, é sério? Ela falou, eu falei, eu não quero ver Satanás não, e agora? E aí eu fui caminhando, eu fui orando. Eu falei, Deus, por favor, eu quero abrir a porta, eu quero abrir esse portão, mas não quero ver ninguém. E se for Satanás mesmo, eu sei que o Senhor é mais forte que ele, e o Senhor vai abrir, eu vou abrir a porta, você vai mandar ele embora. E eu abri a porta e não vi nada, nunca mais até hoje. A irmã White, quando ela entrava em visão, geralmente ela estava em reunião, em oração, e ela ia se abaixando, pendendo o corpo dela para o chão assim, lentamente, clamando glória. Eram 3 glórias, glória e glória, sendo que o primeiro glória era um tom mais forte, o segundo glória num tom mais fraco, e o terceiro glória, ela já estava quase no chão assim, era um tom bem fraquinho. De repente ela se levantava, tinha um olhar parado, e ela fazia o que Deus pedia para ela fazer. Então a gente entende que ela ali estava cheia do Espírito Santo, certo? Agora vamos lá para o outro lado. No Espiritismo, como um espírito vai entrar no seu corpo, isso não acontecia. Ele simplesmente entra. Eu nunca recebi, gente, graças a Deus, o Espírito, mas meu pai sim, e eu fui fazer uma entrevista com ele. Na irmã White, ela não respirava enquanto ela estava em visão. As pessoas colocavam um espelho assim, ó, para ver se saía um bafinho no espelho e não saía nada. Vela, nada. Com o meu pai, ele respirava. Outro detalhe, ela tinha uma força muito forte. Tanto que tem uma parte que ela segurou uma Bíblia muito pesada, né, nos braços no alto da cabeça. E a irmã White era uma pessoa debilitada, ela sofreu um acidente na infância, né? Então ela parou de estudar porque ela mal conseguia escrever. E como que ela consegue segurar uma Bíblia? Não sei se era 5 quilos a Bíblia, pastor, deve ser isso, eu não me lembro, né? Entre 3 e 5 quilos, muito pesada a Bíblia. E aí eu falei, bom, vou lá falar com meu pai. Pai, como que é que o senhor recebe o Espírito aí? Ah, outro detalhe, a irmã White não tinha consciência. Ela não tinha consciência. Ela, irmã White, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou aqui recebendo o Espírito, mas eu estou vendo o Lucas, eu estou vendo a Lina, eu estou vendo a Dada. Não, a irmã White não tinha consciência dela ali. Aí eu fui fazer entrevista com meu pai. Eu falei, pai, quando você recebe o Espírito, onde que o senhor fica? Ele, aqui mesmo? Eu falei, mas como assim? Porque se o senhor recebe o Espírito não fica falando com as outras pessoas? Sim. Ele não toma posse do seu corpo? Sim. Mas a sua mente, sua razão, onde fica? Não, filho, é assim, o Espírito está lhe falando, mas eu estou aqui ouvindo tudo que ele está falando, eu sei o que ele está falando, eu estou entendendo o que ele está falando, eu estou vivendo o que ele está falando, eu sei de tudo. Falei, então o senhor fica respirando? Ele, claro, se eu parar de respirar, eu morro? Falei, esse é um ponto. Quando a irmã White saía de visão, ela ficava muito fraca, debilitada, não conseguia falar direito, esgotadinha assim, né? O meu pai também. E agora? Semelhanças, vocês perceberam? Muitas semelhanças. E aí é o seguinte, meu entendimento, tá bom? Isso não está escrito que eu vou falar aqui para vocês, tudo bem? Eu gosto de deixar muito claro essas coisas, porque o que está escrito está escrito, o que é a tua experiência é a tua experiência, é o entendimento que Deus te dá, é o entendimento seu, pessoal teu, e é o que eu vou contar agora. O que eu entendi? Nossa respiração é o nosso fôlego de vida. Se Deus tira o fôlego de vida, a pessoa
morte não respirava. E por que ela ia caindo lentamente para o chão? Por que tinha esse processo e de repente ela se levantava? Meu entendimento foi: é como se Deus fosse tirando o fôlego de vida dela devagarzinho para ela não morrer. E o Espírito Santo fosse entrando devagarzinho para ela não morrer. É como se fosse uma substituição. Então Deus guardava o Espírito dela e o Espírito Santo se manifestava. Por isso que ela não tinha consciência. Por isso que os mortos de nada sabem, porque está com Deus. Esse foi meu entendimento. E por que ela se sentia fraca? Porque meu pai também se sentia fraco. Porque assim como Satanás e seus anjos, eles são seres criados diferentes de nós. Assim como os anjos celestiais são seres criados diferentes de nós. Eles são mais fortes que nós. Nós somos frágeis. Nós somos pecadores. Imagine então o próprio Deus, o Espírito Santo, entrando no teu corpo. Como se esgotasse as suas forças. Faz sentido? Porque Satanás, Lúcifer, né? Ele foi criado por Deus, ele era um anjo. Ele não perdeu suas características de anjo, ele perdeu sua glória, mas suas características, sua essência, ele não perdeu. Então, assim como ele se manifestava, a pessoa também ficava fraca quando saía. E o Espírito Santo, quando saía, a pessoa também ficava fraca, porque o Espírito Santo, gente, é um ser poderoso. Quem somos nós? Né? Então, esse foi meu entendimento. Vaninha, era isso? Vocês querem fazer mais alguma pergunta? Aproveita. Eu gosto de falar, gente. Vamos falar no microfone para todo mundo ouvir. Obrigada. Quantos anos você tinha quando você falava com seu pai, que você começou a ir para a igreja, que você foi lá fazer o estágio? Eu tinha 19 anos. Você já era casada? Não estava casada, morava junto. Morava junto, casei na igreja, gente. Meu filho foi meu noivinho. Aprendi que eu tinha que regularizar a minha vida matrimonial, porque Deus queria a minha vida santa, correta, perante as leis dos homens e perante as leis do céu também. E isso foi feito. A gente entende que tem o outro lado oculto, né? Houve alguma situação que o inimigo tentou atrapalhar essa transição sua? Muitas, até hoje, irmão. Eu tenho um sonho que de vez em quando ele aparece, o mesmo sonho. É o sonho de que eu chego no céu e eu vou procurar Jesus e ele não está. E eu sofro muito nesse sonho, porque meu sonho é ver Jesus. Eu quero morar nesse país porque Ele é o Rei, Ele é o dono da minha vida. E como eu chego lá e eu não encontro Ele, o que vale o céu sem Jesus? Não vale nada. Então não é o céu e eu fico muito desesperada. De vez em quando Satanás me manda esse sonho para me atormentar, eu sei. E tenho muitas outras provações fortíssimas que aconteceram na minha vida, que Satanás quer me impedir de testemunhar. Eu não sou uma conhecedora bíblica, que eu vou abrir a Bíblia aqui para vocês, vou falar, está escrito aqui, vamos fazer estudo, né? Eu não sou uma pessoa assim. Mas eu falo daquilo que eu vivo. E Satanás sabe que eu falo com alegria. Satanás sabe que eu falo porque eu não quero ir sozinha
para o céu, eu quero que vocês estejam lá comigo. Eu quero que esses jovens estejam lá. Eles são meus filhos, gente. Sou professora na escola Zaquenildo, dei aula para alguns aqui, ó. Quem foi meu aluno aqui? Meu Senhor, agora. Cadê? Oh, meu Deus. Vocês entendem como vocês são importantes para mim? Ela não vai falar, mas eu vou falar. Ela começou estagiando na escola Isaac Newton, é minha companheira de trabalho por muitos anos, e hoje ela é coordenadora da escola Isaac Newton da Vila Matilde. Né? Seja louvada. Estela, Amém. Isso foi presente. eu queria saber do esposo da irmã, como ele se converteu, como ele se converteu. Irmão, o meu esposo, quando ele veio comigo, ele participou de tudo isso junto comigo. Ele viveu tudo isso junto comigo. E na minha maturidade de uma menina de 19 anos, eu achava que ele estava assimilando tudo que eu estava assimilando. Nós estamos juntos aqui. Jesus é o mesmo, a pregação é a mesma, os louvores são o mesmo. Então tudo que eu estava vivendo, eu achava que ele estava vivendo. E quando chegou a hora de batizar, vamos lá, querido. E aí ele guardava o sábado junto comigo, eu forçava ele a parar de comer carne. Porque eu achava que eu estava sendo uma força para ele. Não, querido, a gente já no lugar falava, não, querido, não vamos ficar aqui não. Ele, mas eu queria tanto esse churrasco. Eu falei, não, a gente tem que fugir dessas coisas. Aliás, eu acho que a gente não deve nem mais frequentar esses lugares, que a gente fica com vontade de frequentar outros lugares. E ele se sentiu muito pressionado por mim. Não foi de propósito que eu fiz, é porque eu achei realmente que ele estava assimilando tudo, mas são seres diferentes, irmãos. Ele ainda não fez a escolha dele, mas meu marido é usado. Ele é usado muitas vezes na minha vida. Já teve vezes de eu me sentir fraca assim para orar. E ele orava. Falava, a gente vai orar hoje. E ele orava comigo. E a oração dele é longa, viu? Quem conhece. Ele está aqui, amor, as pessoas querem te conhecer. Estela, eu posso. Ele virá. Eu posso testemunhar de que o Cláudio é um homem de Deus. Eu posso testemunhar. Eu conheço ele. Eu estou falando de quem eu conheço. Ele é um homem de Deus. Mais alguma pergunta? Aqui, Estela, Jonathan. Pelo que eu entendi, essa mudança de estilo de vida, você já tinha o Marcelo. Como foi essa mudança de vida para ele? Esse estilo de vida diferente? A luta era minha e eu tinha mais, além disso, eu tinha que ensinar ele, né? E ele comia carne, comia frango e brincava aos sábados. Marcelo sempre foi um menino muito bonzinho, muito obediente. Não foi muito difícil, mas eu tive que fazer uma lavagem cerebral na cabeça dele. Eu não tinha conhecimento, irmãos, então eu pegava todas as armas que estavam ao meu alcance, eu não queria perder meu filho. E eu ainda, nessa época, não estava com o meu casamento regularizado, estava a passos de me batizar, né? Estava a passos de me batizar. E aí, os meus pais e os meus irmãos, eu morava junto com eles ainda, e aí eles comiam carne, o menino queria comer. E eu falava assim, se você comer carne, seu corpo vai ficar sujo, Jesus vai morar aí. Oi, agora eu falava assim, se você comer carne, seu corpo vai ficar sujo, Jesus não vai mais morar aí no seu coração. E aí ele queria que Jesus morasse no coração dele, né? Então ele não comia carne. E de tanto eu falar que Jesus morava no coração, a gente viveu até uma experiência que eu fui pro sítio do meu pai uma vez, e meu pai matou uma galinha. E aí ele falou assim, e era um sábado, e eu estava longe da minha família, eu sempre levava ele para longe, principalmente nas primeiras horas do sábado, e eu sentava ali com ele na grama, eu não tinha livrinho, historinha bíblica, eu pegava a Bíblia mesmo, sei lá se eu entendi, irmão, mas eu estava lá
lendo para ele. Muitas vezes, muitas coisas eu acho que nem eu mesmo entendia, mas eu ficava lendo para ele e eu falava que era a palavra de Deus. Aí meu pai chamou ele. Marcelo, vem aqui. Eu falei, ó filho, vamos só fazer uma oração e você já vai. Daqui a pouco meu pai falou, essa Estela, pelo amor. Eu falei, Estela, vem aqui, faz favor. O que você está enfiando na cabeça desse menino? Falei, por quê? Eu estou aqui, abri a galinha, cortei a galinha, fui mostrar o coração da galinha e falou, cadê Jesus? Ele fica ansioso para ver o Jesus no coração. De tanto que eu falava para ele que Jesus morava no nosso coração, ele queria ver a galinha, ou Jesus no coração da galinha. Aí eu chamei ele assim, de cantinho, e falei, filho, é que Jesus não está no coração da galinha, só no nosso. Aí meu pai falou assim, toma cuidado que você fica ensinando ele, esse menino aí, você fica fazendo muita lavagem cerebral na cabeça dele. Eu falei, graças a Deus, tem tudo certo. Outra coisa que eu fiz, Jonatas, foi pegar um pedaço de carne e colocar num pote e colocar em cima do armário, até ela ficar podre de uma arrefecida. Ninguém sabia na casa da minha mãe que o negócio estava fedendo e ninguém encontrava, porque eu escondia. E aí eu falei assim, filho, olha como você não pode mais comer carne. Aí eu peguei a carne e depois de uns dias estava cheio de verme. Eu falei, ó, viu os bichos? Fica tudo dentro da sua barriga desse jeito. Aí ele não queria mais comer carne. Eram as minhas armas, irmão, a gente trabalha com o que tem, na verdade. E assim, Deus foi me guiando, foi me abençoando. Até o açúcar, café, porque ele tomava café, eu dava uma madeira para ele com café. Estela. Oi. Aqui no fundo. Oi. Vamos falar aí uns 24, 25 anos que você está na igreja? Isso. Marcelo tem 28? 99 por aí que você veio para a igreja, certo? Isso. Em todos esses anos, a sua maior provação de fé com Deus, você pode falar para a gente? A maior provação, eu acho que a essência da minha preocupação, né? São os meus filhos. Eu não aceito trilhar tudo que eu trilhei, passar por tudo que eu passei e perder a guerra no final. Não aceito. Não aceito. O nosso Deus é um Deus de vitória. Ele não vai levar meus filhos embora. Por mais que eles queiram, de repente. Mas Deus falou. Ele prometeu que ele atenderia as orações de uma mãe. Não está escrito isso? Estela. Então ele vai me ouvir. Eu aqui. Eu aonde? Sou meio surda. É o microfone confunde. Mas, cara, Eu queria que você falasse sobre um milagre que aconteceu na sua vida no ano passado. Que muitas pessoas não sabem, né? Mas você já é um milagre 2 vezes, 3 vezes, sei lá. Mas Deus já agiu novamente na sua vida. É verdade. Vou até virar meu cabelo aqui para vocês verem. Eu tenho um cabelinho aqui curto, estão vendo? Ó, parece o passarinho do Snoopy que fica arrepiado assim. Aí eu escondo, né, pra gente ficar bonita, que mulher tem. Aí a gente faz assim, gente, que coisa bom. Eu sofria com uma dor de cabeça há alguns anos. E essas dores de cabeça foram ficando cada vez menos espaçadas, mais intensas, ao ponto de me deixar incapacitada para trabalhar em si. Eu sentia muita tontura, eram dores de cabeça que eu tinha que estar indo no hospital toda hora. Isso foi ao longo de uns 3 anos, fazia tomografia, não tinha nada, fazia tratamento para enxaqueca, melhorava, voltava de novo, e eu já estava muito cansada desse ir e vir para o hospital. E nos últimos meses, eu comecei a faltar muito no trabalho, eu faltava assim cerca de 2, 3 vezes por semana, e os dias que eu ia, eu trabalhava assim pesadamente. As dores de cabeça, elas aconteciam só na madrugada, eu acordava com ela na madrugada, porque durante o dia, se eu sentisse ela vindo,
Eu tomava um remedinho, ajudava, mas na madrugada não. Quando ela já vinha, ela já estourava aquela dor de cabeça, e aí pra tirar a dor era mais difícil de ir para o hospital. Só que eu já estava muito cansada disso. Começaram a investigar síndrome de Meniere, que é tipo uma tontura, uma labirintite, mas que você vai perdendo a sua audição aos poucos. Então eu estava nesse caminho dessa investigação, depois de eu ter feito tantas outras investigações. Foi uma sexta-feira, dia 26 de maio, eu fui trabalhar na escola e eu fui brava, marrenta mesmo, passei mal na noite, acordei, falei, hoje eu vou trabalhar com você é doida, você não vai, você não tem condições, olha o seu estado. Eu falei, eu cansei, não descobre o que eu tenho, eu cansei, eu vou trabalhar assim, mas se você cair, se você bater o carro, eu falei, bateu ou morreu? Eu estava muito irritada. Eu falei, eu preciso lutar. Às vezes é isso, né? Eu estou me entregando muito para a dor, então eu preciso lutar. Então eu vou caminhando, eu vou me tateando, mas eu vou. Eu fui dirigindo, dá uns 15 minutos da minha casa na escola de Vila Matilde. Fui dirigindo a uns 20 por hora, não chegava quase um palmo na frente do meu nariz, a dor pulsava. Quando eu cheguei lá, comecei a vomitar muito. Comecei a perder minhas forças, minha face começou a formigar, especialmente a parte do nariz e a boca. Comecei a embolar minha fala, e aí eles me levaram para o hospital. Chegando lá, descobriram que eu tinha um tumor cerebral. Frontal, sim, aqui, só que debaixo do cérebro. Aí você fala, né? Falei para ele, mas assim, é benigno, é maligno? Ele falou, não, é benigno. Mas como o senhor sabe? A gente não tem certeza, mas pela experiência médica, pelas características do tumor, pode ser benigno, mas não tem certeza não, só depois que tirar. Tá bom, mas você vai ter que operar, você vai ter que tirar o tumor. Eu falei, meu pai, vão abrir minha cabeça. Aí meu chão abriu, porque eu sou uma pessoa assim, tanto ansiosa, agitada, gosto de estar no controle da situação da vida dos meus filhos, de tudo, então, e de repente agora não ia poder fazer mais nada. E aí eu fiz uma pergunta para Deus, eu falei assim, Senhor, por quê? Mas eu nem terminei de fazer a pergunta, eu ia perguntar por que isso está acontecendo comigo. Eu nem terminei de fazer a pergunta para Deus. Já veio um verso, Deus me mandou um verso assim, não. Em tudo dai graças. E eu disse, em tudo. Eu sempre questionei esse verso. Como é possível dar graças na desgraça? Mas se Deus disse que eu tenho que dar graças em tudo, Ele sabe o que está dizendo. Então eu disse, Senhor, eu aceito. Eu aceito. Eu aceito o tumor. Mas eu preciso que o Senhor me dê paz. Eu estava chorando muito, estava muito nervosa. Eu não sabia se eu ia morrer, se eu não ia voltar, se eu voltava com sequelas. Muita coisa pode acontecer numa cirurgia, né? E eu pedi para Deus me dar paz, eu pensava muito na minha Bela, cadê a minha Bela? Eu cheia da mão. Eu pensava na minha Aline também, no Marcelo, mas ela já é uma adulta, a Bela ainda não precisa. Adolescente, eu pensava muito. E eu falava, Senhor, o Senhor precisa me dar paz. E enquanto os minutos que eu fiquei ali no hospital, eu fui sentindo, eu fui me acalmando, e daqui a pouco... Era uma paz que ela era de Deus mesmo, ela não era minha. E como eu disse, eu quero estar no controle da situação. E Deus estava querendo me ensinar que eu preciso sair de cena para Ele atuar. E eu fui tendo paz, as pessoas todas preocupadas comigo. E o meu maior medo era que se eu morresse, que os meus filhos, os meus alunos e todas as pessoas para quem eu falo de Jesus se revoltassem com Deus. Então eu chamei minhas duas amigas, a Brit e a Simone. Simone que me apresentou Jesus e a Brit que foi minha parceira ao longo do caminho, porque a Simone casou, precisou se dedicar ao casamento, a Brit ficou do meu lado todo o tempo. E eu falei para ela, mas eu preciso fazer um pedido. Se eu morrer, ela chorava e fazia assim, não. Eu falei, não, por favor, me ouve. É sério que eu estou falando. Se eu morrer, vocês vão testemunhar em meu nome de que Deus é grande. E que Ele sempre foi maravilhoso para mim o tempo todo. E
que essa é a vontade de Deus. Se eu morrer, essa é a vontade de Deus. E eu falei isso para meus filhos, não falei? Para ela eu falei, a Aline é muito... Ela demonstra aquilo que ela está sentindo, a dela é mais introvertida e a minha preocupação era com ela, porque ela não chorou, não aconteceu nada. E eu falei, você vai falar para os meus filhos, você vai falar para o meu esposo, vai falar para a minha família que não conhece Jesus, que Deus é grande, Deus é maravilhoso, Ele sabe o que está fazendo, é Ele quem está no controle do mundo, da nossa vida, da minha vida, e se eu morrer, porque Ele quis que eu morresse, e tudo que ficou, meus filhos, meu marido, tudo, Ele prometeu que Ele ia cuidar, porque foi um combinado que eu fiz com Deus. Eu falei, Senhor, me dá paz, e Deus me deu paz. Ele me deu paz, então é porque Ele ia cuidar da minha família. E quando eu fui levada para a mesa de cirurgia, eles falaram, Estela, vamos? Eu falei, vamos. Parecia que aquela cama com rodinha, parecia que ela flutuava, assim. Eu fui. Eu não pensava em nada. Nada. Eu tinha muita paz dentro de mim, só quem vive sabe. E assim eu fui. E agora eu estou aqui para testemunhar para vocês que não foi da vontade dele que eu morresse, foi da vontade dele que eu estivesse aqui, para contar mais uma vez a minha experiência de vida, de conversão, para contar mais esse milagre que ele fez na minha vida, para fortalecer a fé de cada um de nós aqui. E Deus é grande, gente, o tempo todo. O que seria de mim sem Ele? Eu só tenho Ele. Não tenho muitos amigos assim, a quem a gente fala, mas existem coisas que é só a Deus que a gente conta, não é? E as pessoas que não têm Ele, como que elas estão? Como que elas estão vivendo? Como que elas estão enfrentando os desafios da vida? Você já parou para pensar que você pode contribuir apresentando Jesus para essa pessoa? Imagine a alegria que você vai sentir ao sentir a alegria dela. É maravilhoso. Nossa, agora vai. Pergunta vem do marido. Na verdade é só uma observação. Essa paz que ela falou é uma paz que contagiou a família também. Porque a gente teve essa paz e a certeza da volta dela. Durante esse período que ela entrou em cirurgia, acho que durou aproximadamente umas 5 horas e meia, 6 horas de cirurgia. E a gente estava em paz, a gente estava tranquilo. Lógico que a gente fica preocupado pelas horas que vão passando, né? A gente fica um pouco preocupado, mas a gente tinha certeza de que ela iria voltar. E quando eu fui até o hospital, tentei me distrair, para que as horas passassem rápido. E aí eu voltei no hospital na hora que tinha que voltar, para saber como ela estava. Quando eu cheguei na recepção, a recepcionista falou assim, o seu Cláudio, o doutor já estava esperando. Eu falei, eu vou subir para o UTI. Ela falou, não, para você subir o andar antes para ser efetuada a cirurgia. E deu certo. Aí eu subi. Quando eu subi lá, eu fiquei acho que em torno de uns 40 minutos, 45 minutos à espera do médico. Aí o médico veio e falou, olha, a cirurgia foi um sucesso, está tudo certo, tudo bem. Ele me passou, os cuidados que eu queria ter com ela, tudo, as orientações. E daí pra frente foi, graças a Deus, deu tudo certo. Foi, ela está aqui para relatar a história. Mais essa bênção. Amém. Mas eu e talvez alguns como eu também, não conhecemos a família toda. Tinha alguém mais que atrapalha mais que faz nessa reunião, nesse sentido? Não, a minha família, então, meu marido fica de pé, a Aline, a Isabel, o Lucas, que é meu genro, é um presente. E tem mais um que está chegando aí, gente. Depois é o presente.
oficializar. E tem o Marcelo, irmão. Eu não sei se de repente dá para pegar uma foto no Instagram dele e apresentar ele ali para vocês. O Marcelo foi a razão que me despertou para Deus, porque eu era menina e criar é fácil, né? A gente dá comida da escola, mas educada a trabalho. E o que eu ia falar de Deus para o meu filho se eu não conhecia Deus, eu não sabia nada de Deus? Então, o Marcelo, ele é a razão, uma das razões pela qual eu vivo, pela qual eu oro. Ele tem um papel fundamental na minha vida, porque eu errei, viu, adolescentes? Eu errei em ser mãe da adolescência, isso traz muita dor, viu? Se cuidem. Mas Deus, Ele pega os nossos erros, Ele transforma em bênção também, né? Graças a Deus por isso. Mas eu precisei me abdicar de toda a minha adolescência. Eu não vivi isso que vocês vivem aqui no Retiro, de paquerar, de brincar, de macaco na roda, não sabia o que era isso, gente. Aproveitem com sabedoria a adolescência de vocês. E o Marcelo, então eu deixei a minha vida de lado para criar ele nos caminhos do Senhor. E eu não quero chegar lá no céu sem ele.